Ela sempre dizia que amava todos os netos igualmente. Mas quando meu filho de 7 anos tentou pegar o último pedaço de bolo, o meu sobrinho, de 10 anos, deu um empurrão nele e soltou a bomba, para trás. Esse aqui é só para os netos de verdade da vovó. Você não é neto dela, seu filho de ninguém. O silêncio que caiu na sala daquela festa de aniversário mudou tudo para sempre. O que acontece quando a crueldade mais pura, a que não conhece filtros nem máscaras, vem de um garoto de 10 anos? Não foi uma briga de adultos, cheia de indiretas e ressentimentos velados. Foi um soco no estômago dado em voz infantil, uma frase que rasgou o tecido da nossa realidade e expôs o osso podre que sustentava aquela família perfeita que eu pensava ter. E a partir daquele segundo, o mundo do meu filho, e o meu, desabaram. A gente sempre acha que as grandes tragédias vêm com estrondo, com portas batendo, gritos e copos quebrando. Eu estava errado. A minha veio em uma tarde de domingo abafada de verão, cheirando a grama cortada e churrasco, no subúrbio tranquilo de Fairville, Connecticut. Na casa da minha mãe, a vovó Carol. Era o aniversário de 65 anos dela. A casa, uma colonial branca impecável, estava cheia daquele barulho gostoso e caótico de família, primos correndo, tios discutindo esporte, o som da TV no fundo. Minha esposa, a Sofia, estava ajudando minha irmã, a Denise, na cozinha a trazer mais salada. Eu e meu irmão, o Ricardo, ficamos na varanda dos fundos, cuidando da grelha, tomando uma cerveja gelada. A vida, naquela hora, era uma foto postada no Instagram, perfeita. Meu filho, o Luca, de 7 anos, era a alegria da festa. Um menino doce, de sorriso fácil, que herdou os olhos verdes da Sofia e, segundo todo mundo dizia, a minha teimosia. Ele estava no auge da felicidade, correndo com os primos mais velhos, incluindo Theo, filho do Ricardo e da Denise, um garoto de 10 anos que sempre teve um ar de superioridade, de filho único rei da casa. Eu via, claro, que o Theo às vezes era meio mandão com o Luca, mas achava que era coisa de criança, diferença de idade. O ponto de virada não foi um terremoto. Foi um bolo. Um bolo de chocolate duplo, especialíssimo, que a vovó Carol tinha encomendado da confeitaria fina do centro. Depois de cantarmos parabéns e ela soprar as velas, o bolo foi levado para a mesa da cozinha para ser cortado. Os adultos, saciados com o churrasco, foram ficando na varanda. As crianças, empolgadas com a sobremesa, se aglomeraram na cozinha. Eu estava indo buscar outra cerveja na geladeira da garagem quando ouvi o primeiro sinal. Não um grito, mas um tom de voz. O do Theo. Era áspero, cheio de uma autoridade que não combinava com a idade. Luca, sai da frente. Você é o menor, vai ficar por último. Parei na porta que ligava a garagem à cozinha, meio escondido pelo vão. Vi meu filho, com seu pratinho de plástico azul na mão, recuar um passo, confuso. Ele não chorou. Só ficou com aquela expressão de quem não entendeu a piada. Mas o Theo, a vovó disse que podia pegar, o Luca falou, baixinho. Foi quando vi que só restava um pedaço grande do bolo, aquele com a rosa de chantilly mais perfeita. O Theo, rápido como um gambá, pegou a faca de servir. Foi aí que Luca, impulsionado por um desejo infantil genuíno por aquele pedaço cobiçado, esticou o braço com o pratinho, tentando chegar primeiro. O que aconteceu depois se desenrolou em câmera lenta, mas com uma nitidez que até hoje queima meus olhos. O Theo não hesitou. Com a mão livre, deu um empurrão firme no ombro do Luca, fazendo meu filho tropeçar e bater com as costas na pia. O prato caiu no chão com um barulho de plástico. E então, com os olhos estreitados e um sorrisinho de desdém, o meu sobrinho de 10 anos apontou o dedo para o Luca, que estava prestes a chorar, e soltou a frase. Para trás, idiota! Esse aqui é só para os netos de verdade da vovó. Vai catar migalhas. Você não é neto dela, seu filho de ninguém. O silêncio. Caramba, o silêncio. Não foi um silêncio qualquer. Foi um vácuo que sugou todo o som do mundo. O barulho da TV sumiu. As vozes da varanda desapareceram. O próprio ar parou de circular. Na cozinha, as outras duas crianças,
primas menores, ficaram congeladas, olhos arregalados. O Theo, com ar de quem tinha simplesmente declarado uma verdade óbvia, como o céu é azul, voltou-se e começou a servir o pedaço de bolo no seu prato, com calma. Meu cérebro levou 1 milésimo de segundo para processar as palavras. Filho de ninguém. Neto de verdade. Elas ecoaram, distorcidas, dentro do meu crânio. Um calor começou na minha nuca e subiu, vermelho e violento, até as têmporas. Mas antes que eu pudesse me mover, um movimento rápido passou por mim. Era a Sofia. Ela, que devia ter vindo buscar mais guardanapos, estava parada atrás de mim, na porta da garagem. Eu vi o rosto dela se desfazer. Todo o sangue drenou, deixando uma palidez de mármore. Os lábios dela, antes sorridentes, tremiam. E nos seus olhos verdes, idênticos aos do Luca, não havia raiva primeiro. Havia pavor. Um medo profundo, primitivo, de algo que tinha acabado de ser desenterrado. Ela foi mais rápida que eu. Entrou na cozinha como um furacão, ignorou o Theo completamente, e se ajoelhou ao lado do Luca, que agora soluçava quieto, mais assustado com a reação dos adultos do que com o empurrão. Luca, meu amor, está tudo bem, o Theo só está brincando de um jeito feio, ela disse, a voz trêmula, tentando consertar o inconsertável. Ela abraçou ele forte, escondendo o rosto do menino no seu ombro, mas não antes de eu ver o olhar que ela trocou com a Denise, que tinha aparecido na outra porta da cozinha. Minha irmã, Denise, parecia ter visto um fantasma. A mão dela estava tapando a boca, os olhos saltados. Não era a expressão de alguém chocado apenas com a grosseria do filho. Era o puro terror de quem viu um segredo milionário, guardado a 7 chaves, ser gritado no meio da rua. Foi aí que o mundo desabou de vez para mim. A reação delas não era normal. Não era a reação de 2 mulheres chateadas com uma criança mal educada. Era algo muito, muito mais profundo. O que foi isso, Theo? Que absurdo é esse de falar? A voz do meu irmão Ricardo, grave e autoritária, veio da minha costa. Ele tinha entrado e ouvido o final. Seu rosto estava fechado, furioso com o filho. Vai pedir desculpas agora mesmo para o seu primo. E depois vai para o quarto de hóspedes, pensar no que fez. O Theo, finalmente percebendo que a coisa tinha ficado séria, largou o prato com o bolo, que caiu e se esparramou no chão da cozinha imaculada. Mas pai, é verdade. Eu ouvi você e a vovó conversando. Vocês disseram que o Luca não é. Theo. Calado. O berro do Ricardo não foi só raiva. Foi um pânico. Foi um cala a boca a qualquer custo. Ele agarrou o braço do garoto com uma força que fez o Theo gritar de dor e começou a arrastá-lo para fora da cozinha. O olhar que o Ricardo me dirigiu, rápido, fugaz, antes de sair, completou a devastação. Era um misto de pena, de culpa e de um aviso desesperado, não pergunte. Por favor, não pergunte. A festa, é claro, morreu na hora. O clima ficou pesado, gelado. Os tios e tias começaram a inventar desculpas esfarrapadas para ir embora mais cedo. Ah, amanhã cedo no trabalho, a babysitter não pode ficar até tarde. A vovó Carol, a aniversariante, ficou sentada na poltrona da sala, silenciosa, as mãos trêmulas no colo, olhando para o vazio. Ela nem olhou para o Luca. Nem uma vez. Na hora de ir embora, a Denise veio até o carro com a Sofia, enquanto eu colocava o Luca, já dormindo de exaustão emocional, no banco de trás. As duas falaram baixo, rápido. Eu só ouvi fragmentos da minha irmã, ele entendeu tudo errado, imaginação fértil, a gente conversa outro dia. A Sofia apenas assentia, com os braços cruzados, o corpo rígido como uma estátua. Não abraçou a cunhada de volta. No caminho para casa, em nossa casa em uma rua tranquila do mesmo bairro, o silêncio dentro do carro era opressivo. O rádio estava desligado. Só o som da estrada. Sofia, eu disse, a voz saindo rouca, estranha para mim mesmo. O que foi aquilo? Ela continuou olhando pela janela, para a escuridão que passava rápido. Foi uma criança sendo cruel, Marcos. Só isso.
Não foi só isso e você sabe. A reação de todo mundo, da Denise, do Ricardo, da minha própria mãe, Sofia. Ela nem olhou pro nosso filho. O que o Theo quis dizer com neto de verdade? Ela se virou para mim então, e no fraco brilho dos faróis que passavam, vi que ela estava chorando. Silenciosamente, as lágrimas escorrendo sem parar. Por favor, Marcos. Por favor, não agora. Não aqui. Deixe eu processar. Deixe o Lucas se recuperar. Por favor. A dor e o medo na voz dela eram tão reais, tão palpáveis, que engoli meu impulso de pressionar. Mas uma semente de desconfiança, negra e venenosa, tinha sido plantada no fundo do meu peito. Filho de ninguém. Os dias seguintes foram um pesadelo estranho, silencioso. O Luca voltou a fazer xixi na cama, coisa que não acontecia há anos. Ele ficou retraído na escola. Quando eu tentava tocar no assunto, perguntando o que ele tinha entendido da briga, ele encolhia os ombros e dizia nada ou mudava de assunto para desenhos animados. Estava claramente machucado, confuso. Tentei ligar para o Ricardo. Vai direto para a caixa postal. Mandei mensagem para a Denise. Levei o Theo no psicólogo. Ele está se tratando, é um problema de conduta, foi a resposta seca. Tentei falar com a minha mãe. Ah, filho, crianças falam cada coisa, não liga para isso. A vovó ama todos os seus netos igualmente. A voz dela era mecânica, uma gravação. Faltava aquele calor, aquela convicção de sempre. E a Sofia estava distante. Fisicamente presente, fazendo jantar, ajudando o Luca na lição de casa. Mas emocionalmente, ela tinha levantado um muro de vidro à sua volta. Dormia virada para o outro lado. Evitava meu toque. E sempre que eu encarava o assunto, ela pedia mais tempo. Até que, uma semana depois do incidente, uma terça-feira comum, o estupim finalmente explodiu. A terça-feira começou como qualquer outra. Acordei com a Sofia já fora da cama, o cheiro de café vindo da cozinha. Mas o ar na casa ainda carregava um peso, uma tensão não resolvida que era quase palpável. Durante o café, em silêncio, decidi que aquela história de dar tempo tinha acabado. Meu filho estava sofrendo, meu casamento estava congelado e minha família havia se transformado em um clube de estranhos que trocavam olhares de culpa. Chega! Deixei o Luca na escola, com um aperto no coração ao ver ele arrastar os pés para dentro do portão, sem aquele pulinho de sempre. Fui direto para o trabalho, mas não consegui focar em nada. As palavras do Theo rodopiavam na minha cabeça como abutres. Neto de verdade, filho de ninguém. Foi então que, na minha mesa, mexendo em um arquivo físico antigo, vi uma foto. Era uma foto de quase 10 anos atrás, tirada em uma viagem da família para o Lago George. Eu, o Ricardo, a Denise e a Sofia, que na época era minha namorada recente. Estávamos todos rindo, abraçados. A Sofia, com seus longos cabelos castanhos e sorriso aberto, estava ao meu lado, mas o olhar dela não estava direto para a câmera. Estava um pouco desviado, quase de soslaio, para o Ricardo. E o Ricardo, por sua vez, tinha um braço descansando casualmente nos ombros dela, com uma familiaridade que, revendo agora, me pareceu estranha. Íntima demais para um cunhado e uma futura cunhada. Um calafrio percorreu minha espinha. Era só uma foto antiga, eu tentei me racionalizar. A gente sempre foi próximo. Mas a semente da desconfiança, agora regada pelo silêncio e pelas reações de pânico, começou a brotar com uma força assassina. Não aguentei. Fingi um compromisso e saí mais cedo do trabalho. Em vez de ir para casa, peguei o carro e dirigi até a casa da minha mãe. Ela ficou surpresa ao me ver no meio da tarde, um pouco atrapalhada. Marcos, querido, tudo bem? Não está no trabalho. Preciso conversar com você, mãe. Sério. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela me fez passar para a sala de estar, a mesma onde, dias antes, a festa tinha acabado em desastre. O silêncio da casa era opressivo. É sobre o que o Theo disse, comecei, sem rodeios. E sobre a reação de todo mundo. Mãe, o que está acontecendo?
Por que ninguém na minha família está olhando nos meus olhos? A vovó Carol começou a arrumar as almofadas do sofá, evitando meu olhar. Filho, eu já te disse, o Theo tem problemas. Inventou coisas. A Denise está cuidando disso. Inventou o quê, mãe? A frase foi muito específica. Neto de verdade. O que diabos isso significa? O Luca não é seu neto? Ela parou de arrumar as almofadas. As mãos dela tremeram. Quando ela finalmente levantou o rosto para mim, vi que os olhos estavam cheios de lágrimas. Era uma expressão de dor profunda, mas também de um medo terrível. Marcos, algumas perguntas é melhor deixar enterradas. Para o bem de todo mundo. Para o bem do Luca. Aquilo foi como uma facada. Para o bem do Luca? Mãe, ele está destruído. Ele acha que a família dele não gosta mais dele. E você está me dizendo para deixar quieto? O que você sabe que eu não sei? Ela sacudiu a cabeça, as lágrimas escorrendo agora. Eu não posso, prometi. Foi um erro. Um erro que todos cometemos para proteger. Proteger o quê? Eu levantei a voz, sem conseguir controlar. Proteger quem? Do que estão protegendo o Luca? Ou estão se protegendo? Foi nesse momento que a porta da frente se abriu. Era o Ricardo. Ele deve ter visto meu carro na calçada e corrido para cá. Seu rosto estava pálido, suado. Marcos, que bom que você está aqui. A gente precisa conversar. Mas não com a mãe. Ela não tem culpa de nada. A voz dele era tensa, controlada, mas dava para ver o desespero por trás. Ótimo. Você chegou na hora. Vamos conversar então. Aqui e agora. O que seu filho quis dizer com neto de verdade? Ricardo respirou fundo. Ele olhou para nossa mãe, que chorava quieta no sofá, e depois fixou os olhos em mim. Havia uma resignação trágica no olhar dele. A ficha dele tinha caído. O segredo tinha vazado e não havia mais como conter o estrago. Vamos dar uma volta, ele sugeriu, mas eu não me mexi. Aqui está bom. Fala. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, parecia ter envelhecido 10 anos. O Theo ouviu uma conversa. Uma conversa entre mim e a mãe, há alguns meses. Foi depois daquele jantar de família em que o Luca ganhou o prêmio de leitura na escola. Você lembra? Todo mundo estava elogiando como ele é inteligente, como os olhos dele são únicos. Eu me lembrava. Um orgulho enorme. E daí? A mãe estava emocionada. Ela disse, para mim, no particular, que era uma bênção o Lucas ser tão especial. E ela disse. A voz do Ricardo falhou. Ele engoliu seco. Ela disse, é um milagre ele ser tão parecido com a família, considerando que ele não é neto de sangue meu. O mundo parou. Literalmente. O som do relógio da parede, o latido de um cachorro lá fora, tudo sumiu. Só restou um zumbido agudo nos meus ouvidos e o rosto do meu irmão, distorcido pela culpa, na minha frente. O que você está dizendo? Minhas palavras saíram como um sussurro rouco. Eu perguntei a ela o que ela queria dizer com aquilo. E ela contou. Marcos, a Sofia e a Denise eram melhores amigas antes de você começar a namorar a Sofia, lembra? Elas eram inseparáveis. E houve uma época, um breve período, logo depois da faculdade, antes de você e a Sofia ficarem sérios, que a Sofia e eu nos conectamos. Ele não usou a palavra errada. Mas o jeito que ele disse nos conectamos, com o olhar baixo, com o peso de uma confissão de traição, deixou claro o que havia acontecido. A foto no Lago George ganhou um significado horrível na minha cabeça. Nós tivemos um breve envolvimento, ele continuou, a voz monótona, como se estivesse lendo uma sentença de morte. Foi algo intenso, mas passageiro. Errado. Eu estava começando a ficar sério com a Denise, e você estava louco pela Sofia. Decidimos parar, esquecer, nunca falar sobre aquilo. Juramos. Foi um erro de juventude.
meu estômago embrulhou. A raiva começou a ferver, mas uma parte de mim ainda se agarrava a um fio de esperança. Isso foi há mais de 10 anos, Ricardo. O que isso tem a ver com o Luca? Ele tem 7 anos. Ricardo olhou nos meus olhos, e a dor no olhar dele era insuportável. A mãe suspeitava. Pelas datas, pelo jeito do menino. Ela nunca teve coragem de perguntar. Mas no dia do aniversário dela, depois daquela confusão, ela foi confrontar a Sofia. Enquanto você estava na varanda, elas foram ao quarto de hóspedes. Confrontar sobre o quê, Ricardo? Eu gritei, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Sobre a paternidade do Luca. As palavras caíram como pedras. A Sofia não confirmou nada. Mas ela também não negou. Ela desabou, chorou, disse que era um segredo que ela carregava sozinha há anos, que nunca teve coragem de contar, que amava você mais do que tudo e que tinha medo de perder a família. A mãe, ao ver a reação dela, tirou as próprias conclusões. E foi essa conversa, essa suspeita da mãe, que o Theo ouviu um pedaço e entendeu do jeito dele, de criança. Ele não inventou. Só repetiu, da forma mais cruel possível, um terror que os adultos já viviam. Eu me apoiei na parede. As pernas não me obedeceriam mais. A sala girava. Toda a minha vida, os últimos 7 anos, o meu casamento, a paternidade, era tudo uma mentira? Um castelo de areia construído em cima de uma traição escondida? E você? Eu perguntei, a voz agora um fio. Você suspeitava. Ele hesitou, e essa hesitação foi a resposta mais clara. Às vezes, eu olhava para ele e me perguntava. Mas eu nunca quis saber, Marcos. Eu juro por Deus. Eu amei a Denise, construí minha vida com ela. E você é meu irmão. Apertei o botão de desligar. Enterrei mais fundo do que qualquer um. Até aquele domingo. Saí de casa da minha mãe sem dizer mais nada. Nem olhei para trás. Entrei no carro e só dirigi. Não tinha destino. A fúria, a traição, a humilhação eram uma névoa vermelha na minha frente. A pessoa que eu mais confiava no mundo, a Sofia, tinha me mentido todos os dias por anos. O meu irmão, meu melhor amigo, tinha sido cúmplice de um segredo que destruía tudo. E meu filho, meu lindo, doce Luca, era ele uma vítima inocente de tudo isso, ou a prova viva da minha fraude como homem? Quando cheguei em casa, já era noite. A casa estava silenciosa, só a luz da sala acesa. A Sofia estava no sofá, enrolada em um cobertor, olhando para as mãos. Ela levantou o rosto quando eu entrei. Ela viu a minha expressão, a verdade estampada no meu olhar vazio, e tudo que ela tinha tentado segurar desabou. Eu não precisei perguntar. Ela começou a falar, entre soluços que a sacudiam toda. Ele tinha terminado com a Denise, foi só uma noite, Marcos, uma noite estúpida, bêbados, arrependidos no dia seguinte. Juramos nunca mais. Mas então, quando eu descobri que estava grávida, as datas eram tão próximas. Eu tive pânico. Eu te amava, você já tinha me pedido em casamento. Eu quis acreditar que era seu. Precisava acreditar. Fui egoísta. Eu te roubei a verdade. Roubei do Luca o direito de saber. E agora eu destruí todo mundo. Ela se enrolou toda, um novelo de dor e remorso. A raiva que eu sentia era um monstro vivo dentro do meu peito, querendo quebrar coisas, gritar, machucar. Mas, olhando para ela destruída, e pensando no Luca dormindo no andar de cima, um cansaço absoluto tomou conta de mim. Um vazio. A verdade não libertou ninguém. Só espalhou veneno. Naquela noite, dormi no sofá da sala. O casamento, como eu conhecia, tinha acabado. A família, também. O que viria a seguir? Terapia? Teste de paternidade? Divórcio? Eu não sabia. Só sabia que a frase de uma criança, ecoando no silêncio de uma cozinha ensolarada, tinha sido a detonação que arrasou todas as nossas vidas. E o pior de tudo? No fundo,
No mais profundo e covarde fundo do meu ser, eu não sabia se queria fazer o teste de paternidade. Porque, independente de sangue, o Luca era, e sempre seria, meu filho. Mas agora, essa certeza também tinha sido envenenada pela dúvida. A vovó Carol tinha, mesmo que sem querer, criado uma divisão que nunca mais seria apagada. E meu sobrinho Theo, com a crueldade casual de quem repete o que ouve, tinha apenas vocalizado o câncer que já estava lá, roendo silenciosamente os alicerces da nossa falsa felicidade.